Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 28 de janeiro de 2014. São 16 horas e 15 minutos, horário de verão em Brasília. Bem, o programa de hoje vai falar de um gênero muito apreciado pelo grande público, que é o gênero policial. E para falar sobre o gênero policial, temos aqui uma pessoa que tem duas tarefas profissionais. Primeiro, ele é promotor de justiça. Segundo, ele é autor dos romances policiais que nós vamos mostrar no decorrer do programa e falar a respeito desse outro lado dele. Daniel Karageleskov é o seu nome, esse é o primeiro livro, Nas Sombras da Justiça, e esse é o segundo, O Rabo. O Rabo, tá? Bem, diga uma coisa, promotor, qual foi, da onde veio a inspiração para se tornar escritor? Bem, eu sempre estive envolvido com livros. Já escrevi alguns artigos. Na infância, na mocidade, escrevi em jornais. Depois me formei em Direito, comecei a advogar na área penal, fui para a Procuradoria do Estado e, tendo esse contato mais frequente e dentro de como funciona o judiciário, eu achei que seria o meu dever aproveitar essa experiência que adquiri durante mais de 40 anos para mostrar ao público como funciona esse poder que é tão escondido, que nós sabemos tão pouco sobre ele. Diga uma coisa, essa foi a razão. Cada autor tem um mecanismo de criação. Qual é o seu mecanismo? Qual é a sua liturgia para produzir os seus livros? Bem, eu parto de uma ideia que eu estabeleço o que eu quero provar no livro que estou escrevendo, e crio meus personagens, e os personagens que vão assumindo os seus papéis. Muitas vezes eu nem sei direito como é que eles vão agir, nem sei direito que eles começam a ter uma certa autonomia, mas no centro é a tese que eu estou defendendo ali. Ou se é um homicídio que vai se apurar o criminoso, se é a corrupção no judiciário, como é que ela se processa, como é que funciona a cabeça de alguns juízes que a gente sabe que não age com a isenção necessária e nem a retidão necessária. Então, com essas ideias eu estabeleço o diálogo de meus personagens, sempre levando a defesa daquela tese, de mostrar como é que funcionam os bastidores disso. Nas Sombras da Justiça, que é o seu primeiro livro, saiu no ano passado, ano retrasado. Ano retrasado. Retrasado, 2012. Qual era a tese que esse livro levou o senhor a desenvolver essas ideias? A tese é o seguinte: como nós sabemos, o judiciário é uma caixa preta. muito preta, mais que preta. E sabemos muito pouco de como funciona o judiciário. A gente vê, às vezes, uma denúncia de corrupção de um juiz, e ela tem a imprensa divulga, é investigado, tal. Mas essa corrupção que a gente vê na imprensa é a menor das corrupções, porque essa é a corrupção que só aparece porque envolve interesse público. Só aparece nesses casos, ou interesse público de natureza penal, ou interesse público de outra natureza. Mas sempre interesse público e interesse da imprensa. O que nós não sabemos, o que não se sabe, é a verdadeira corrupção, e essa eu posso lhe garantir que não é pequena, onde nas causas envolve só interesse de particulares, duas pessoas. A imprensa não tem interesse, tanto faz se ganha um ou ganha outro, o Estado tem menos interesse ainda, e o juiz tem essa liberdade de conduzir e fazer o que bem entende. Porque nós temos um princípio em direito, que se bate tantas palmas para esse princípio, que é o princípio do livre convencimento. Livre convencimento. Esse livre convencimento dá uma facilidade enorme do juiz fazer o que ele bem entende no processo. Eu já vi esse livre convencimento sendo aplicado anulando um documento, dizendo que o documento era falso. 4 anos depois de inquéritos naquilo, verifica que o documento era verdadeiro. Só que o juiz, na decisão, diz é falso, porque eu entendi que é falso. Porque ele tem essa liberdade. É um álibi enorme isso. Isso é um álibi enorme. Você vai investigar o livro, não, eu me convenci que é assim mesmo. Eu me convenci que tal pessoa tem razão. O senhor, nesse livro, eu tive o privilégio de ler os 2 livros,
antes da entrevista, e nesse aqui o senhor defende, o senhor fala da imprensa, inclusive, mostra como a imprensa é manipulada pelas instituições, mostra como as instituições funcionam de maneira caduca, quando os interesses são maiores do que o interesse público e da sociedade, e o senhor, ao mesmo tempo, mostra, descreve com muita perfeição certos lugares que fazem parte do cenário do seu livro. A riqueza de descrição faz com que a pessoa sinta-se presente no local. Vou dar um exemplo, esse livro Na Sombra da Justiça, que é editado pela RG Editoras, eu esqueci de mencionar. O senhor fala do Casagrande, lá no Guarujá. E o senhor descreve não só o Casagrande, o Morro do Maluf, o senhor descreve algumas formas de chegar até o interior do local, etc. e tal. O senhor é um excelente observador, pelo que eu vi. Para ser um bom observador, o senhor acabou descrevendo com muita riqueza de detalhes. Então, o leitor se vê no local em que o senhor está descrevendo nesse livro. Ao mesmo tempo, eu diria que o senhor procura mostrar as facetas contraditórias entre não há um mocinho e bandido, todos nós somos mocinhos e bandidos na vida real, e ao mesmo tempo nós podemos fazer coisas que são inadequadas ou adequadas. No caso aqui, o juiz que estava para ser, eu não vou contar o final, para evitar que vocês deixem de comprar, mas o juiz tinha uma pequena mania, uma mania que transformou-se numa questão séria, ele acabou sendo punido por isso, um homem íntegro, um homem sério, um homem que foi levado a descobrir as falcatruas de um processo. Nesse outro livro, Rábula, o senhor muda de direção. E aí, aqui atrás, fala-se com muita propriedade que o livro, a sua criação, é digna do Edgar Allan Poe, do Jorge Simenon, da Agatha Christie e do Raymond Chandler. E é verdade, o livro tem uma qualidade insuperável. E aqui o senhor usa um elemento de polícia, um inspetor de polícia, o Ferreirinha, e o da Silva, que são duas figuras maravilhosas. O senhor já teve proposta para fazer um filme com esse seu personagem? Não, ainda não. Porque esse Rábula eu vou lançar ainda agora em março. Ah, em março? Embora a editora já esteja vendendo, mas o lançamento vai ser em março. O senhor sabe aonde vai ser? Não sei. Não sabe ainda? Não sei ainda. Bem, aí o senhor mudou desse primeiro livro para esse segundo livro, o estilo, o que demonstra que o senhor domina muito bem o fazer, romancear. O que levou o senhor a mudar de estilo nesse segundo livro? Porque, veja bem, quando se pensa na justiça, nós pensamos no poder judiciário, mas não é só o poder judiciário. Você tem o poder judiciário, mas você tem o Ministério Público que atua, você tem as delegacias de polícia com seus delegados e investigadores que atuam, tudo isso formam os advogados, tudo isso formam um conjunto. Então, no primeiro livro, eu tratei especificamente do judiciário. Como é que funciona o nosso judiciário? As corrupções, chantagens, pressões, aquela coisa toda. No segundo livro, eu quis mostrar como funciona a investigação, como são as nossas delegacias, qual é o cuidado que o Estado... que aparece mais na televisão. Exatamente. O que o Estado faz para que nós possamos realmente fazer investigações de homicídios, de crimes, que nós sabemos que não se faz, porque não tem investigação. A polícia estadual não investiga. Isso pode ter certeza. Quando você verifica que apanharam alguém, que foi preso, tal, resolveram um crime, ou alguém confessou, ou foi pego num outro crime qualquer, é por aí. Investigação? Não tem. Não tem, porque não tem nem meios para isso. Vamos aproveitar para explicar para o público. O público tem muita dificuldade em entender, eu estava falando lá fora, quando nós conversávamos, entender a diferença entre alguns jargões de funções públicas que eles não sabem.
O que faz um promotor? Promotor de justiça, ele é um fiscal da lei. Ele é um fiscal da lei. Sempre que há um interesse público, ele atua. Ele atua a favor da lei? A favor da lei. Sim. Ele atua a favor da lei. Mesmo em um mandado de segurança, por exemplo, que tem o interesse público, que sempre se vota contra uma autoridade que violou algum direito, ou em tese teria violado algum direito, o Ministério Público participa nessa ação. Então não é só em ação penais. Então, o promotor faz parte do Ministério Público? O promotor do Ministério Público. Promotor do Ministério Quais são as outras funções do Ministério Público? Quais são os outros? Na área penal. Na área penal é fundamental. É feito um inquérito, verifica-se o fato criminoso, tem o autor do crime e o promotor faz a denúncia. Então o inquérito é feito na delegacia pelo delegado, às vezes até com a contribuição do próprio promotor, também é possível isso. Aí feito o inquérito, o promotor encaminha, faz a denúncia e encaminha para o juiz de direito. E o juiz ou aceita ou não aceita o inquérito, ou não aceita ou não aceita a denúncia. Uhum. Aí o processo continua e o promotor é que toca esse processo. Ele é o acusador. Uhum. O promotor é o que acusa, ele defende o Estado. Uhum. Ele acusa. Ele defende o Estado tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista pessoa física, ou não? Não. Só no aspecto da pessoa jurídica. Ele defende quando há interesse público. Ele não defende governo. Que é Quantos promotores trabalham em São Paulo, por exemplo? Em São Paulo, acho que nós temos em torno de uns 2.000 por aí, não muito mais do que isso, um pouco menos, talvez. E eles estão distribuídos por comarcas. Por comarcas. Bem, e para poder ascender, ele pode passar de promotor a juiz, não? Não. Ele pode outra carreira? É outra carreira, são carreiras diferentes. O promotor, primeiro, o promotor pode chegar a procurador de justiça, que vai atuar na segunda instância. Agora, ele pode ter um quinto constitucional, que quando há uma vaga num tribunal, ou é uma vaga de um juiz de carreira, ou é uma vaga do Ministério Público, que aí sim um promotor pode subir, pode ir para o judiciário, e uma vaga para advogado, que também é advogado que pode compor o tribunal. No Supremo Tribunal Federal, um promotor nunca chega? Pode chegar, mas não pelo fato de ser promotor. Porque lá não funciona dessa forma, nesse quinto. Sim, lá não, ali é uma decisão política, etc. Exatamente. Ali não. Quais são os outros papéis, outros nomes de outras funções que existem que o público normalmente não sabe? Bom, do promotor é aquilo que eu falei, ele defende o interesse do Estado, ele faz as acusações penais, e o juiz é quem vai julgar, o juiz quem julga. Ele tem que ter uma posição isenta, ele nem está próximo ao Ministério Público, nem próximo à defesa, para poder agir com isenção. O delegado de polícia é quem compete apurar o crime e formar o inquérito. E o advogado que defende. O defende quem eventualmente esteja sendo acusado. São esses os papéis fundamentais, que são os elementos que formam a verdadeira justiça. E na base existe o outro lado, que são os investigadores, delegados. Assim, tem investigadores, detetives, você tem... E tem o delegado de polícia, quem chefia a delegacia. Todo autor, todo artista, vamos chamar assim, ele tem manias ou formas de trabalhar. Alguns atores, antes de entrar no palco, chegam uma hora antes, ficam concentrados e depois fazem isso, aquilo, outro. Alguns autores, escritores, só escrevem à noite em determinado lugar e tal. Qual é a sua mecânica para fazer livro? Eu faço de madrugada. De madrugada? De madrugada. Eu tenho um pequeno escritório na minha casa, quando todo mundo vai dormir, eu passo a madrugada escrevendo. E antes de começar a escrever, eu ouço algumas óperas. Aliás, o senhor coloca muito bem. Eu gosto. Muita ópera o senhor coloca no seu livro e muito bem. Dá para perceber que o senhor gosta muito. Agora, esse primeiro livro, quanto tempo levou para o senhor escrever? Esse Na Sombra da Justiça levou 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio? 1 ano e meio. O senhor faz vamos dizer, um roteiro do que vai fazer? Personagens tais, tal tema? Como é que o senhor trabalha? Não, eu estabeleço, eu tenho um roteiro, claro. Mas eu estabeleço os personagens que são centrais. Então, quando eu estabeleço esses personagens, eu faço um perfil deles. O que ele é, o que ele faz, o que não faz, a convivência a visão dele, psicológica dele. A visão psicológica dele, a visão de mundo que ele tem.
Então, primeiro eu faço isso. Eu estabeleço. Depois, é claro, no caminho você acaba construindo outras personalidades, tal, os personagens vai levando. Mas tem alguns que são centrais. E esses centrais eu tenho que entender como é que ele pensa, como é que ele vê. Então, isso eu faço um resumo antes. Embora, às vezes, até possa mudar no caminho, mas... Na Sombra da Justiça, que é o seu primeiro livro, 2012, o senhor usa a ficção para falar de pessoas que você, obviamente, conheceu. E tem um magistrado aqui que o ego dele é maior do que o seu próprio desempenho e o autoelogio, a autorreferência, etc. e tal. E há um personagem que saiu de baixo, família pobre, e que também chegou a ser juiz com sacrifício e tudo isso, e que não vende a sua honradez. Quando o senhor escreveu esse livro, havia um bate-boca já no Brasil sobre o papel do Supremo. E o senhor levemente toca na questão do domínio de fato. Né? Verdade. Domínio de fato, que é aquele malfadado, opinião pessoal, aquele malfadado figura que está em Brasília interpretou da maneira mais arbitrária e autoritária possível. Ao fazer essa construção, o senhor também usou muito suspense, lá Hitchcock. Né? O livro parece que termina e não termina, há um desdobramento, etc. e tal. O senhor escreveu de uma vez só, mesmo em 1 ano e meio, ou o senhor parou, refez, voltou? Não, escrevi de uma vez só. Uma vez só? Uma vez só, escrevi de uma vez só. E a família não fica muito achando ruim que você está ausente? Fica, né? Vai fazer o quê? Mas eles entendem isso, né? Como é que era a vida do promotor antes? O senhor nasceu aonde? São Paulo. Sou de São Paulo. E o senhor é o primeiro advogado da família? Da família sou. Embora a minha família, dos meus irmãos, meus irmãos são engenheiros. Um deles dá aula, inclusive, nessa faculdade do ABC, que é engenheiro também. E eu fui o único que fez direito lá. Agora, na minha família agora, são todos advogados. Minha mulher, meus filhos, minha nora, tudo advogado. Tudo advogado? Tudo advogado. E qual é o opinião? Mas eu não discuto com eles o livro. Não? Não discuto com eles o livro, não discuto personagem deles com o livro, não faço isso. Eu falo, vocês vão ver, depois eu terminar. Quando termina o livro, eles vão ver? Quando termina o livro, eles leem. Antes não. Antes não. Bem, eu vou fazer um pequeno intervalo. Estou conversando com um promotor e autor de 2 livros que vocês vão, no decorrer do segundo bloco, conhecer. Daniel Karageleskov, que é de origem rumena. Eu pensei que fosse polonesa ou tcheca. Bati na trave, é rumena. E vamos voltar a falar dos outros projetos dele e desses 2 livros que eu recomendo que vocês leiam, porque ensina muito sobre a imprensa, a justiça, sobre o mecanismo das delegacias, sobre inocentes e culpados e também um pouco sobre o dia a dia dessa cidade majestosa que é São Paulo. Voltamos já com Visão Plural. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar.
Vamos pra cima. Voltamos com o Visão Plural de hoje, dia 28 de janeiro de 2014. Nós estamos conversando hoje sobre os bastidores da justiça e da polícia através de dois livros criados por um grande escritor. Não estou dizendo grande porque estou aqui na frente dele, porque eu li e as obras são excelentes. A primeira, Nas Sombras da Justiça, que fala sobre todas as questões que estão embutidas na máfia do judiciário, e aqui o Rábula, que é a respeito do funcionamento da parte miúda da polícia, aquela que você vê no Brasil Urgente e no Cidade Alerta, para você entender como se faz. Bem, Daniel Karalejskov, que é o autor desses dois livros. Bem, o senhor escreveu dois livros, tem algum projeto novo? Eu já estou relativamente adiantado no outro. Eu estou discutindo nesse novo livro, o personagem é um ex-professor de Direito Penal, que se aposenta, e ele discute a pena de prisão. A pena de prisão. E eu estou fazendo enormes pesquisas, estudando, já escrevi bastante também, porque eu entendo que a pena de prisão é uma excrescência. A pena de prisão é um maior absurdo, é medieval. Prisão devia ser uma pena, a prisão devia ser uma pena alternativa. Não nós temos outras penas alternativas. A prisão deveria ser alternativa só para criminosos perigosos. Só para aqueles que de fato atentam contra a sociedade em crimes de sangue e que se revelem de fato que eles não podem conviver no ambiente público. Agora, você pega as nossas prisões, você tem quase 50% de crimes banais, sem nenhuma importância. O cara não oferece nenhum perigo, está lá. Nós estamos dando mão de obra por crime organizado.
Estão jogando essa meninada lá para serem aliciados, porque eles não têm alternativa. Ou isso, ou morre mesmo, ou outras coisas. Agora, você veja, está provado que a pena de prisão não reeduca ninguém, não reintegra ninguém, não ressocializa ninguém, só produz ali animais, porque é impossível sair lá de outro jeito. Produz animais. O sujeito sai revoltado, porque o que ele passa numa prisão, sabe-se que é um verdadeiro inferno. Agora, há pouco tempo, teve um crime cometido por um menor. Um crime cometido por um menor contra um estudante. Foi um assalto, qualquer coisa, e o menor matou o estudante. Aí vai. Um determinado governador vai para a televisão e o que ele propõe? Eu, numa fração de minutos, imaginei que ele ia propor que, a partir daquela data, nenhuma criança ficaria menos de 8 horas na sala de aula. E que, se uma criança fosse encontrada na rua pela PM, em horário escolar, seria conduzida à sua casa e os pais poderiam, inclusive, ser autuados por negligência com incapaz. Mas não. Isso só passou por alguns segundos. Vem o governador e diz o quê? Olha, esses menores, já que a gente não pode mudar a idade criminal, porque é uma cláusula pétrea na Constituição, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto que ao invés de 3 anos, eles ficam 8 anos presos. Essa é a ideia brilhante dessa gente. É um verdadeiro paquiderme para falar uma coisa dessa. A propósito, o senhor usou a ficção para falar das mazelas das instituições. O senhor sofreu alguma pressão depois que saíram os seus livros? Não, nunca sofri. Não posso dizer que sofri, não. O senhor já se aposentou, não? Já. Já está fora do... Já estou fora. Está fora do... Já estou fora. Está fora. Mas também se estivesse lá, eu escrevi, eu estava lá. Mas não tinha nenhum problema, não. Não, isso não tem. Porque o senhor é muito veemente nas suas ideias, e o senhor defende as suas ideias com muita clareza, e ninguém gosta de quem é um Don Quixote. É um Don Quixote. O senhor está defendendo a sociedade através dos seus livros. O senhor não está fazendo um romance meramente para ganhar dinheiro. O senhor está fazendo um romance que permite as pessoas abrirem a sua cabeça para ver o que está por trás do judiciário, da imprensa, das delegacias, a relação entre o escrevente e o inspetor, a relação promíscua entre a imprensa, o repórter plantonista, etc. e tal. É muito sério o que o senhor fala. Eu sei disso. Mas, olha, não dá para se deixar intimidar, né? Se nós queremos uma sociedade melhor, um país melhor, não dá para encolher, né? Não dá para você deixar de ferir algumas suscetibilidades. Vai ferir, óbvio, vai ferir. Mas certamente não vai ferir aqueles que têm boas intenções. Sim. Os sérios não vão ferir. E esse eu até acredito que são a maioria. São sérios. Que eles também querem que as instituições sejam limpas, que funcionem, que dê respostas às aspirações sociais. É claro que eles querem. O seu livro, que o senhor vai estar abordando a prisão, o senhor acha que o senhor termina quando? Eu acho que eu termino esse ano. No fim do ano. Seria um lançamento para o fim do ano? No fim do ano. Já tem nome, não? Não. Não tem nome? Não. Ainda não. Não. O senhor dá título para o livro no final? Como é que é esse mecanismo? Não, eu vou formando o título na medida que o livro vai se desenvolvendo. Esse aqui teve outro título? Na Sombra da Justiça? Não teve. Esse, desde o início, era o mesmo título? Esse era Na Sombra da Justiça mesmo. E o Rábula, com o Ferreirinha? Rábula foi mais para frente. Primeiro porque eu tenho o avô do Ferreirinha, que vem lá de Portugal, não sei o que e tal. Então, eu quis colocá-lo como uma atividade dentro da justiça. Então, eu fiz o Rábula. Sim. Como ele não era formado em Direito, ele era de Portugal, mas tinha algumas informações. Sim. Aqui há um personagem que o seu saber, não com a sua formação, com o seu saber, determina a formação do seu neto. E o neto, que é o Ferreirinha, se transforma no investigador
desculpe, que segue os preceitos daquele que não era formado no direito, mas que tinha uma visão humanística muito fundamental. Essa é a base, é a base que o senhor caminha. Agora, diga uma coisa, o senhor vai aproveitar esse livro para fazer palestras juntamente com o lançamento? Não, nunca me ocorreu isso. Seria muito bom. Seria muito bom porque as pessoas precisam ser esclarecidas sobre alguns pontos. Então, a ficção pode ser o ponto de partida para o esclarecimento de algumas coisas. Pense com o seu editor se não seria bom fazer lançamentos em várias cidades e, ao mesmo tempo, descentralizando, porque as pessoas de outros, não do Rio e São Paulo, estão mais disponíveis para entender essa mecânica. E o livro fala, os dois livros, falam de mecânicas que são desconhecidas das pessoas. Isso é importante para elas aprenderem. Claro, claro. Agora, qual vai ser, quantos personagens, o senhor estipula quantos personagens em cada livro? Não. Não. Solto? Solto. Não há nenhuma... Não. O senhor chegou a ler o Edgar Allan Poe, Georges Simenon, Agatha Christie, Raymond Chandler, para se inspirar? Eu li, mas não foi para me inspirar, não. Não? Não, eu li todos eles. Qual é a sua leitura preferida? Porque você veja bem, esses escritores, eles são inseridos num sistema e eles falam de crimes ou ocorrência dentro do sistema, mas sem crítica ao sistema. Não há crítica ao sistema, não é o meu objetivo. Meu objetivo não é colocar alguém que foi assassinado e um investigador para descobrir o assassino. Porque isso aí seria tão óbvio que não me interessa. Minha ideia não é essa. Minha ideia é criticar o sistema. Não é dizer que o sistema funciona bem, olha só como ele vai tão bem que nós descobrimos os criminosos. Nós sabemos que isso não acontece. Homicídios em São Paulo você não tem esclarecimento nem de 10%. Todo mundo sabe disso. Você é assaltado, você nem vai à delegacia mais prestar queixa. Então nós temos um sistema falido, que ninguém confia nele. É um sistema que é caro, mas não dá resposta. Então, ao escrever isso, a minha ideia é entrar no sistema e explicar por que ele não funciona. Porque ele não funciona. Delegacia é para pobre, ninguém gasta dinheiro em delegacia. Você vai na delegacia, aqui na Baixada Santista, é na Baixada Santista? É, Baixada Santista. Tem uma delegacia lá, que você entra na delegacia, e estão trabalhando numa mesa que é de uma clínica vizinha. A clínica trocou a mesa e deu para eles. Porque não tem nem mesa, não tem nada. É uma mesa de fórmica. Estão lá trabalhando com o seu computador, que deve ser aqueles primeiros que saíram, e que são deles mesmo. Há 20 anos atrás. Que são deles mesmo. Agora, nós estamos investigando o quê? Fazendo o quê com isso? Fazendo o quê? Você tem a delegacia que não serve para coisa alguma. E não são culpados os funcionários, não. Não vai imaginar que eu estou culpando o delegado ou o investigador. Não, eles não têm quando estou culpando o governo do Estado. Este sim. Que fica falando, vamos abrir uma delegacia não sei onde, vamos fazer não sei o quê, porque vamos combater, isso tem que investigar, tudo papo furado, conversa, ninguém investiga nada. Os seus livros procuram levantar a tampa da panela e mostrar o âmago do funcionamento do Estado, tanto a nível superior quanto a nível inferior. E você pode saber disso e aprender com isso lendo os dois livros do Daniel Karajeskov. Este é o segundo, o Rábula, vai ser lançado no final do mês pela editora RG, e esse, Na Sombra da Justiça, que foi lançado o ano passado. E você aguardará o novo livro que ele está fazendo, que vai falar das prisões brasileiras, que você conhece só pelos escândalos, e vai descobrir o princípio que norteia a prisão e o funcionamento delas de maneira equivocada. Bem, eu vou agradecer a sua presença, que nós estamos chegando ao final. São 16 horas e 50 minutos. Vem aí o programa AltV Mulher. E se vocês quiserem, vocês podem entrar no site
editores@yahoo.com.br e também ter acesso a esse livro. Se quiserem falar com o senhor, como é que pode? O senhor tem um site? Não tenho. Facebook, essas coisas não? Não tenho. Não. Nada disso? Nada disso. Nada disso. Mas posso dar o meu e-mail. Tá, então o e-mail de Daniel Karajewski, o autor desses livros, para você aprender o outro lado da justiça e o outro lado das instituições. Pode dizer, por favor. É karajewski@karajewski.adv.br. Soletra porque é complicado, vai lá devagar. CARAJELES, novamente CARAJELS.adv.br. Muito bem. Eu tive o prazer hoje de conversar com esse autor, esse promotor, que tem consciência humanitária, que está procurando, através da ficção, mudar o pensamento das pessoas, esclarecendo-as a respeito da realidade institucional desse país. Muito obrigado, voltamos na próxima semana com Visão Plural, só que na próxima semana nós estaremos no ar às 16 horas de sexta-feira. Mudaremos de quinta para sexta-feira. Muito obrigado e até lá. Tá bom?